E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os parâmetros básicos dos equalizadores. A gente vai entender melhor as interfaces dos diferentes equalizadores. Então se você tem um equalizador paramétrico lá, ou então um equalizador gráfico, ou então um plugin in the box, você precisa entender como usar ele. Se você tem um equalizador no seu console, você não sabe usar. Se você vai para um estúdio e você não está entendendo muito bem como usar os equalizadores daquele console. Bom, a gente vai explicar sobre tudo isso aqui com vários exemplos em plugins, mas exemplos práticos também. Bom, galera, se vocês ainda não conhecem alguns parâmetros básicos sobre os filtros e sobre os equalizadores, a gente tem um vídeo muito bacana que explica sobre filtros e sobre equalizadores. Vocês podem dar uma olhada nesse vídeo, nesse card aqui em cima. Além desse vídeo, a gente também tem um e-book muito bacana que fala sobre filtros e equalizadores. Bom, vai ser bem legal vocês verem esse nosso vídeo depois de ter dado uma olhada lá nesse e-book, porque daí não vão surgir dúvidas. Bom, shelving, o que é shelving, Alvin? Peak, bell, o que exatamente é low cut, high cut, low pass, high pass, esse tipo de coisa, assim, sabe? Não vou ficar com dúvida em questões que são muito básicas para a gente entender exatamente a especificidade da interface de cada um desses filtros e equalizadores que eu vou mostrar aqui. Vamos lá dar uma olhada então, galera? Então, galera, eu usei um guideline que é basicamente mostrar os equalizadores mais antigos, né? Na verdade, é uma emulação desse equalizador, tá? Através de um plugin, que é o Pultec, né? Dos equalizadores passivos, depois os equalizadores ativos, né? E que são mais conhecidos pela galera muitas vezes, tá? O Pultec também é, e daí eu vou um por um mostrando algumas características da interface dele, como vocês podem entender a funcionalidade dele, tá? Bom, vamos aqui com o Pultec. Eu vou desligar todos os outros que eu tenho aqui, né? Eu vou deixar só o meu FabFilter, eu vou tirar ele na verdade também. E aqui está o meu Pultec, né? Basicamente eu estou usando o MQ5, que é um equalizador para médias, frequências médias, né? Eu tenho aqui um peak, que é basicamente o que a gente chama de bell, né, ou peak, tá? Muitas vezes a galera vai chamar de bell, na SSL é bell e no Pultec vai ser um peak, que é um pico, né, é um filtro de pico. Se vocês têm dúvida, não deixem de conferir lá no nosso e-book, é tudo sobre equalizadores e filtros, tá? Bom, aqui a gente vai ter, obviamente, um peak em 200, que eu não estou usando nada, eu vou ter um dip, que é basicamente uma redução, né? É um peak, só que ao contrário, tá? Se chama dip, tá? É bem comum a gente também ver, às vezes, um bell, só que com a opção de tele retrativo. A única questão que eu tenho aqui é que eu tenho uma redução de ganho no dip. Eu não tenho como ampliar, reparem bem, aqui eu vou selecionar a frequência nesse knob, como nesse aqui também, seleciono a frequência, 200 Hz. Aí aqui eu trabalho com um boost, uma amplificação, né, desse sinal, tá? Na verdade, eu vou deixar esse sinal passar porque é um equalizador passivo, tá? Então ele segura todo o sinal e em algumas frequências eu deixo ele sair mais o sinal ou menos, né? Então aqui no caso eu vou dizer quanto de frequência que eu vou deixar, né, sair daquela frequência, tá? Passar. Obviamente que ele vai ter características diferentes por frequência, a largura de banda vai mudar, essas coisas assim. Mas vamos lá pro básico primeiro, tá? Então o dip, ele vai ser basicamente como um bell, só que vai ser simplesmente retrativo. Eu vou diminuir a amplitude daquela faixa de frequência. Aqui no caso eu escolhi 3000 Hz, tá? Aqui já é no pico. Nesse pique aqui do agudo, eu não estou trabalhando com ele, eu simplesmente estou com ele sem atuar, mas eu também seleciono a frequência e aqui eu seleciono a amplificação. Reparem que essa amplificação não é em decibel. Se eu girar todo o knob assim, ele dá um pouquinho mais de 6 decibéis, tá? Então é muito curioso isso, porque na verdade ele não faz exatamente uma senhora, né, amplitude, tá, do sinal. Ele não muda de uma forma tão drástica. Por isso que no caso do Pultec, a gente tem como girar bastante knob e trabalhar com bastante aplicação ou não aplicação da redução de ganho que o próprio circuito já faz dele num outro estágio, né? Então, basicamente, eu vou permitir que o sinal passe bastante, mas não é tanto assim, tá? Então, ele é bem sutil, ele é bem suave, tá? Então, basicamente, seleciono a frequência nesse aqui e aqui eu basicamente deixo passar mais ou menos. E aqui eu tenho a opção de selecionar vintage ou não vintage, né? O que é vintage? É basicamente manter a característica da amplificação valvulada da parte do circuito de amplificação dele. Onde eu tenho, nessa parte valvulada, né, uma válvula 12AX7 ou aquela AAC, né, aquela ACC, não lembro exatamente o código dela, mas é basicamente a mesma válvula numa versão europeia, né, com o nome numa versão europeia, tá?
E essa válvula 12AX7 ela está presente em quase todos esses. Basicamente o transformador deles é que mudou durante o tempo. A gente tem um vídeo bem bacana falando bastante sobre esse cara. Mas vamos lá para a parte mais básica. Então o vintage liga essa cara, né, da amplificação mais vintage. Vai trazer um pouquinho mais de distorção harmônica e vai trazer um pouquinho assim menos de velocidade dos transientes, vamos dizer assim, tá? Eu vou dar um play aqui e a gente vai variar entre o vintage e o não vintage ali para poder ver. Bom, antes da gente dar o play, eu gostaria de falar de quem que é essa música, né, de uma artista muito bacana chamada Julia Ciccone. Ela tem um trabalho fenomenal, vocês podem encontrar o trabalho dela aqui também na descrição do vídeo, tá? O canal dela e também no Spotify. Ela também tem um trabalho muito legal com várias músicas no Spotify e o produtor dessa música se chama Lucas Romero, tá? Eu tô fazendo a mixagem aqui, a gente tá fazendo uns ajustezinhos, só um recall e daí a gente já vai finalizar ela. Basicamente, o que que a gente tem aqui é uma música com pop, né, com hip hop, com uma mistura bem legal, só que eu não vou mostrar o instrumental para vocês, eu vou deixar para vocês irem atrás da música e conhecerem por vocês mesmos assim que ela for lançada. Então a gente vai solar a voz aqui e eu vou mostrar a diferença que esse vintage faz no circuito. Bom, vamos lá. Prejudice, but they'll show affection on the street. It's not prejudice, but their kids watching you kiss him. It's not prejudice. Don't tell your family or friends. It's not prejudice. I just think that's for the best. Don't let your son play with that doll. Let your daughter play with that ball. Stop dressing up, you quit, put up some heels, you lesbo. Percebam que é muito suave, né? Mas uma pequena distorção harmônica a mais que aqui no caso é importante, deixa com uma cara bonita, né? Deixa um calorzinho bem legal, tá? E também a resposta de frequência fica um pouco mais enfatizada nas frequências médias, tá? Bom, além disso, a gente pode também entender o que essas próprias equalizações que eu fiz estão afetando o sinal. No caso aqui desse cara, vamos dar uma ouvida nele desligado e a gente já vai ter uma noção do que esse dip está causando. Prejudice, but they'll show affection on the street. It's not prejudice, but their kids watching you kiss him. It's not prejudice. Don't tell your family or friends. It's not prejudice. I just think that's for the best. Don't let your son play with that doll. Let your daughter play with. Basicamente eu estou causando uma redução na amplitude nessa faixa de frequência, só que com uma largura de banda bem grande, o que faz com que eu tenha mais percepção do meu médio grave e do meu agudo, tá? Então, às vezes a gente faz equalizações subtrativas e elas adicionam muito mais do que se a gente ficar tuicando muito e puxando muita frequência. Já aqui nesse cara aqui embaixo, que é o EQP1A, basicamente nesse plugin da Nomad Factory, né, que se chama Pulse Tech, que está emulando um Pultec, eu tenho aqui a atenuação na faixa de 100 Hz, né? E ela muda também, bem como o outro, só que ela tem um controle de bandwidth diff específico, selecionável aqui, tá? Através desse knob. Então a gente vai ter uma largura de banda, ou seja, o filtro vai atuar numa frequência, um grupo de frequências mais específico, assim, né? Menor, ou então num grupo de frequências maiores, tá? Então é isso que a largura de banda determina, beleza? Então aqui eu estou atenuando, ou seja, estou segurando um pouquinho na faixa ali de uns 100 Hz para tirar um pouco dos pops que vão pro próprio microfone, tá? E também tem aqui um boost aqui na faixa de 16.000 Hz, ou seja, 16K. Então eu tô puxando um arzinho bem legal. Vamos dar uma olhada com e sem o plugin todo para a gente poder entender o que está acontecendo. Prejudice, but they'll show affection on the street. It's not prejudice, but their kids watching you kiss him. It's not prejudice. Don't tell your family or friends. It's not prejudice. I just think that's for the best. Don't let your son play with that doll. Let your daughter play with that ball. Stop dressing up, you quit, put up some heels, you lesbo. Bom, essa música se chama Prejudice e é muito importante que essa parte da letra fique muito clara, né? Então, aqui no caso, eu usei um outro filtro posterior a esse que a gente vai ver depois e daí os dois somados é que dão um efeito que eu quero, tá? Mas já deu para vocês perceberem a diferença com e sem o EQP1A e o MQ5 da Pultec, tá? No caso da Nomad Factory, né? Prejudice, but they'll show affection on the street. It's not prejudice, but their kids watching you kiss him. It's not prejudice. Don't tell your family or friends. It's not prejudice.
parece que abre bem, né? E eu consigo aqui utilizar nessa banda, reparem, está escrito atenuação, porque justamente eu seleciono a mesma faixa de frequência e provoco uma atenuação nela. Mas aqui no caso, nessa do agudo, não é uma outra faixa de frequência, tá? Eu tô aqui trabalhando com uma atenuação em 10K. Então eu tô puxando bastante 16K com uma largura de banda razoavelmente grande, tá? E tô atenuando em 10K, tá? Então é basicamente que ele funciona, assim que ele funciona. Aqui já no caso do grave é a mesma frequência, então eu tenho a capacidade de ampliar e de reduzir a amplitude do sinal em determinada faixa de frequência por igual, né? Na mesma frequência. Então isso causa uma ressonância, um efeito muito legal, específico com esse equalizador, que é muito útil em bumbo, muito útil em alguns outros tipos de materiais, tá? Então, aqui no caso não precisava disso, só precisava atenuar, então eu simplesmente atenuei. E as frequências mais agudas, aqui no caso de 10K, eu tenho como segurar elas com esse atenuador aqui, e eu tenho como selecionar elas para esse filtro específico. Então, isso que é muito bom. Eu tenho essas duas bandas de frequência aqui, né, duas faixas de frequência independentes, e essa aqui que tem o boost e atenuação, tá? Que um tá um pouquinho antes da outra e provoca uma espécie de ressonância, tá? Bom, basicamente é isso sobre esse equalizador. A gente tem um vídeo muito legal sobre esse equalizador, então não deixe de conferir aqui nesse link. Bom, agora vamos lá para um outro equalizador passivo, que é o Kramer HLS, que ele está simulando basicamente um Helios de 69, tá? Esse Helios, ele é um equalizador passivo que foi usado no Electric Lady, né? É um estúdio onde o Jimi Hendrix gravou e tudo mais, e a Waves fez uma emulação dele nesse plugin. O que vai acontecer aqui, gente? A gente tem basicamente o pré-amplificador, ou seja, não é um controle de equalização, né? Então eu posso ter um sinal em nível de linha ou um sinal em nível de microfone. Ele vai tratar como se ele estivesse passando pelo pré-amplificador de um jeito ou passando com uma impedância um pouquinho diferente. Então isso muda a coloração do som. É basicamente essa a ideia. Mas no caso de um console, se eu alternar esse switch para nível de linha, eu vou poder conectar um cabo, tá? Com um nível de linha profissional nessa entrada no console, né? E posso trabalhar com ele com a impedância adequada, com bridge de impedância e também com a amplitude já em nível de linha, né? Sem precisar trabalhar tanto com o pré-amplificador, como no caso da entrada de microfone. Aqui nesse filtro específico eu tenho basicamente um shelving, né? Onde eu posso reduzir a amplitude do sinal, ou eu posso então amplificar ela aqui, né? Nessa parte. Então seleciono a frequência aqui e eu posso aumentar a amplitude. Ou ela fica com uma frequência específica, fixa, acho que é 50 Hz aqui, né? E eu posso reduzir ele para cá, beleza? Então eu posso trabalhar com ele de duas formas diferentes, tá? E aqui eu tenho uma inversão da fase, né? Onde eu troco a polaridade da fase, né? E aqui eu vou ter um circuito analógico ou não vai estar com o circuito analógico desse equalizador. O que eu acho bem legal é com ele ligado, porque justamente dá uma coloração diferente por conta dessa mudança na fase, né? Que para guitarras e para coisas assim eu acho muito bacana. Para as vozes eu não sei, eu não curto tanto esse para voz. E aqui eu tenho a calibragem do próprio plugin que está em menos 18, ou seja, ele está entendendo o sinal em plus 4 dBu, né? Ou seja, mais 4 dBus, batendo no zero do VU meter, tá? Entrando aqui como menos 18 dBFS, tá? É digital, ok? Então o plugin entende ele dessa forma. Já aqui esse trim é uma espécie de balanço do meu output com o meu input. Então a mudança que eu posso causar, a variação que eu vou poder causar nesse balanço automático, ela tá aqui, tá? Tanto que quando você clica aqui, ele vai fazer um balanceamento automático, tá? De 12 decibéis, beleza? Então é basicamente isso. Vamos dar uma olhada no próximo. Aqui eu tenho o API 550A. Esse cara também é um clássico, né? Ele é um clássico em vários consoles ainda hoje e realmente ele é muito versátil, né? Comparado aos outros anteriores, porque a gente tem como usar tanto um filtro aqui de high pass, em umas frequências grave, subgrave, né? E hiperaguda, tá? Em 15 Hz e ali em 15K Hz, tá? Então eu posso fazer com que isso seja um shelving, ou seja, um filtro, né? E eu posso fazer ele ficar ligado ou desligado, tá? E aqui eu seleciono também nessa faixa de frequência, eu tenho um pico,
tá? Um peak, e eu tenho 3 peaks aqui, basicamente. E aqui nesse peak eu posso selecionar 100 Hz, 50 a 400 Hz, tá? E eu posso dar 2 dBs, 4 dBs, 6 dBs, 9 dBs e assim por diante, tá? A mesma coisa vale para todos os outros filtros, tá? Um filtro de média, frequência de média, e outro filtro de aguda. Ou seja, eu tenho aqui um high pass e um low pass que eu posso ligar ou desligar, ou então eu tenho aqui também que eu posso fazer um switch entre peak e shelving, né, dos filtros do grave e do agudo, ou seja, o filtro grave pode se funcionar como um shelving ou pode funcionar como um peak, como eu mencionei antes, tá? Então, e o agudo também. Então, ele é bem versátil comparado aos outros. Aqui eu tenho a inversão de polaridade, ou seja, eu mudo a polaridade do meu sinal, e também eu posso ligar o circuito analógico ou não, tá? A emulação do circuito analógico original da unidade in the box, tá? Eu posso fazer isso ou não. Então, aqui eu posso controlar o output, ou seja, o ganho de saída, e aqui uma calibragem, uma regulagem automática desse output, tá? É basicamente isso, gente. Bom, vamos lá agora para o nosso querido Schweppes, tá? Esse Schweppes 73, até agora boa parte dos plugins da Waves, né? Vocês podem ver. O Schweppes 73, basicamente, o que ele vai ter aqui? Ele vai ter um High Pass Filter, tá? Nessa frequência subgrave aqui, que é 50 Hz, tá? E ele pode trabalhar com 50 Hz, 80, 160 ou 300. Esses dois caras, esses dois últimos, né? O API e esse Schweppes, que emula um NEV 1073, basicamente são equalizadores ativos já, tá? Não são mais equalizadores passivos. Tá? Eles têm um amplificador operacional ali para poder fazer os cálculos e conseguir calcular exatamente a amplitude daquela frequência. Dá para vocês darem uma olhada também aí nos nossos materiais, nosso glossário de áudio, para tirar dúvidas a respeito de qualquer um desses conteúdos. Bom, aqui a gente vai ter essa frequência que é o low, que é basicamente um shelving, né? Ou seja, um filtro de prateleira, tá? Que ele vai subir tudo a partir de uma faixa de frequência, claro, com um slope, né? Então a frequência que se seleciona tá aqui, ele vai ter uma curvinha ainda para atingir o ponto, e daí a partir dali ele vai subir tudo ou baixar tudo, no caso aqui das frequências graves, né? Aqui já nas frequências médias, eu tenho um filtro que, no caso desses Schweppes aqui, ele vai até 10K, né? Então é bem agudo mesmo, tá? Aí eu posso usar ele como um pico ou um bell, né? Aquela mesma coisa que a gente havia visto no outro filtro, tá? E esse high pass filter, esse high filter aqui, ele é um shelving. Então eu tenho uma frequência fixa, ou seja, não é paramétrico, né? Eu não posso controlar a frequência, simplesmente posso dar um boost nela ou reduzir a amplitude do sinal, beleza? Então, aqui já eu tenho controle do pré-amplificador e a sensibilidade dele aqui para frente, que é o clássico do NEV 1073, né? Ou então eu posso trabalhar com ele em nível de linha, beleza? Mas eu também posso desligar o circuito do pré-amplificador para não colorir tanto o sinal. Muitas vezes é legal, muitas vezes não. Então, fica a critério da situação, beleza? Aqui é uma inversão de fase, super simples. E aqui eu posso linkar o input com o output. Então, quando eu amplifico a saída aqui, né, o input, aliás, ele diminui automaticamente o output, beleza? Então, e aqui nos meters eu posso trabalhar com ele entrando, né, ou a saída dele, ou seja, eu posso controlar o quanto tem na entrada dele para ver se ele está entrando com muito sinal, ou a saída. Diversos plugins têm essa opção aqui em ou out, tá? Como também tem nos periféricos analógicos que você pode encontrar o meter, às vezes de um compressor, tem a redução de ganho, ou tem o input, ou tem o output, tá? Ou então tem duas variáveis aí para o input, tá? Diferentes, depende de cada um dos tipos de meters, beleza? A gente vai ter aqui agora o da SSL 4000E, que é basicamente esse equalizador aqui que está presente no channel strip da SSL 4000, tá? E aqui eu tenho também uma versão da Waves. Basicamente a gente vai ter a mesma ideia que a gente tinha no outro, beleza? Vai ser um filtro aqui de passa alta no começo, e ele é muito mais parametrizável, tá? Muito mais paramétrico do que os outros que vieram antes. Aqui eu posso ligar o circuito analógico, aqui eu posso desligar, né? Ou seja, a distorção harmônica total e a mudança ali na resposta de frequência, tá? Natural do próprio circuito. E aqui eu vou ter um filtro in, ou seja, eu deixo o filtro ligado ou desligado, esse filtro aqui, que é o high pass, né? E aqui eu vou ter o controle
do meu low filter, que basicamente é um shelving, tá? Eu tenho aqui um shelving que eu posso dar mais boost nele ou tirar, e aqui nas médias eu vou ter um filtro de pico que eu tenho o controle do bandwidth dele, que eu tenho o controle do fator de qualidade dele, tá? Então é bem legal, aliás é da 4000G esse aqui, né? Não é da 4000E, perdão. E é bem legal porque ele vai ter essa amplificação aqui bem específica, né? Por faixa de frequência, ou então eu posso reduzir também a amplitude do sinal, tá? Então, eu posso deixar com um fator de qualidade bem fechado ou bem aberto, tá? E, naturalmente, quando a gente busca um channel strip ou um equalizador, a gente também busca a coloração do circuito analógico dele, né? E se a empresa está tentando emular aqui, está trazendo uma característica semelhante, a gente coloca às vezes quando é interessante, às vezes não, mas vai muito do seu ouvido e daquilo que você está procurando e também a tradição do sinal que é processado. Por exemplo, assim, o sinal de caixa de hip hop numa SSL 4000G é incrível. Então, às vezes é legal você testar ele com um analog aqui ligado, tá? Para você ver se você gosta. Basicamente é isso. Aqui a gente tem como aumentar nesse botãozinho, né? Dividir por 3, ou seja, a gente está trabalhando com frequências muito mais graves, né? Se a gente selecionou uma frequência aqui 200, vamos falar aqui 900 Hz, né? A gente divide por 3, a gente vai lá para 300 Hz, tá? É bem simples assim, a lógica é bem simples. Então, ele vai ser um multiplicador da frequência que você seleciona, tá? Já aqui a gente vai ter um multiplicador mesmo, né? Vai ser vezes a frequência que eu seleciono. Então, eu estou aqui, por exemplo, em 7000 Hz, né? Na verdade, eu vou estar em 21.000, tá? E se eu deixar o bandwidth bem aberto, eu vou pegar realmente o hiper agudo. Então, ele tem essa opção da 4000G, é bem versátil. O da 4000E tem um pouquinho menos de possibilidade, parece que ele tem um pouquinho mais de distorção harmônica total, uma coloração um pouquinho diferente, tá? Então, esses botões servem para isso, tá? Então, controle da largura de banda ou do fator de qualidade, e também aqui a amplitude do sinal, e aqui, obviamente, a frequência. E aqui, de novo, um high shelving, que é um outro filtro que faz parte do circuito. Não tem como ligar ou desligar ele, bem como esse aqui também não, tá? Só o High Pass Filter é que eu tenho. Aí aqui eu posso deixar o equalizador ligado no circuito, ou só deixar o circuito analógico dele presente no meu chain, né? Ou seja, a distorção harmônica, as características do circuito analógico, da amplificação do circuito analógico, ou então eu posso ligar o equalizador de fato. Aí vai mudar um pouquinho também, porque ele vai estar trabalhando com cada um dos estágios de ganho dos amplificadores operacionais e de cada uma das coisas dentro do circuito desse equalizador. Já que se eu inverter a fase, eu vou inverter a polaridade da fase, né? A mesma coisa que tinha nos outros. E de novo, mais um para eu poder fazer a calibragem aqui do plugin, beleza? Então, input ou output aqui, melhor dizendo, eu controlo através desse knob, tá? Beleza, galera? Então, esse aqui é o equalizador da SSL 4000G. Aí hoje a gente tem ainda equalizadores mais paramétricos ainda, como esse cara aqui, que eu posso trabalhar com fases lineares, né? Eu posso trabalhar com inúmeros, eu posso criar quantos filtros eu quiser, e eu posso trabalhar com eles com fatores de qualidade super fechado ou não, né? Ou super abertos. Eu posso trabalhar com notch, que é um tipo de filtro muito usado em equalizadores, em sintetizadores, desculpa. Então, basicamente, essa é a lógica, tá? Eu tenho muitas opções dentro de um equalizador desse tipo, tá? Trabalhando com cada uma dos filtros, tá? De uma forma muito, muito independente, tá? Ele não vai necessariamente afetar tanto o outro, e a fase pode ficar extremamente linear, beleza? E também eu posso trabalhar com ele basicamente analisando o sinal, e além disso eu posso trabalhar com ele em mid-side. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma opção para trabalhar com ele em mid-side. Mas como nesse cara aqui ele é mono, né, o meu sinal, eu não vou ter essa opção para trabalhar com mid-side, obviamente, porque eu só tenho um sinal, né, então não faz sentido. Mas na versão estéreo, né, quando eu inserto ele num canal estéreo, ele já entende automaticamente que isso é uma opção, tá? E é muito legal esse equalizador, ele é bem clean, né? Ele não tem nenhuma distorção harmônica muito grande, ele é bem moderno, ele soa bem moderno, tá? E é bem preciso, tá? Nos filtros dele. Então você vai ter uma opção incrível de slopes diferentes, tá? Para os diferentes filtros de high pass ou low pass, como você vai ter também diferentes tipos, né, de larguras de bandas para picos, por exemplo, uma largura de banda super fina como essa, ou às vezes até um notch como esse aqui, né, que realmente é muito fino. Quando você quer tirar tudo
de uma frequência muito específica, né? Então, para esse fim, realmente é muito bom esse tipo de equalizador, tá? E também para masterização, até porque ele tem a fase linear, então eu evito problemas, né, de fase do meu sinal final da masterização, beleza? Então, é um equalizador completamente diferente dos outros, onde eu posso criar as frequências e fazer isso. A questão é que ele não tem a mesma coloração, ele não tem a mesma utilidade que os outros. A utilidade dos outros é uma, a dele é outra, né? Então, é isso que é legal. São ferramentas diferentes, mas todas elas têm um propósito fundamental de equalizar, mas não só isso. Trazer uma coloração, muitas vezes, trazer uma característica específica para o sinal que eu não conseguiria através de um outro dispositivo, tá? Então, é justamente essa a ideia, que a gente entenda o porquê que cada um deles tem essa interface, mas não só a interface, mas sim a sonoridade específica de cada um deles. E para isso a gente fez um vídeo muito legal falando sobre equalização de guitarra que vocês podem encontrar nesse link aqui em cima. É isso então, galera, espero que tenha ficado claro como, independente da interface específica de cada um dos equalizadores, você precisa entender exatamente que tipo de filtro que você está usando e também quais as características desse filtro. Então, se ele tem um bandwidth, ou uma largura de banda mais larga ou menos larga e assim por diante, além dos parâmetros específicos de cada um deles. Alguns deles vão ter inversão de fase, ou então vão ter um high pass específico numa outra parte do circuito, e assim por diante. Já em The Box a gente tem a opção de trabalhar com equalizadores lineares, o que é uma coisa muito legal, porque evita que a gente tenha muita interferência no comportamento das fases. De maneira geral, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu o vídeo não deixe de dar um like aqui embaixo. Também não deixem de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.